Abra a sua Bíblia, vamos ler todo o capítulo 1 de Efésios. Então, vamos ler aí todos os versos e depois eu vou parando com você. Claro, você vai deixar a sua Bíblia aberta, vai aí grifando alguns versos e a gente vai seguindo em frente, ok? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós a graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, e pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés,
e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em nós. E você diz amém. Amém. Tome o seu assento. O livro de Efésios é o que o livro de Josué é no Antigo Testamento. Josué lida com a igreja que saiu do deserto, após sair do Egito, e quando atravessa o Jordão, vai lutar para possuir uma terra que Deus já havia dito que era deles. Efésios vai falar de um grupo de pessoas que saíram do pecado, foram lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, e agora estão, como os hebreus estiveram no Antigo Testamento, lutando para possuir a terra prometida, nesse caso, para possuir as bênçãos que foram dispensadas a todos nós nas regiões celestiais. Então Josué fala da igreja que lutou para entrar em Canaã. Efésios fala da igreja que está lutando não para ir para o céu. Eles já atravessaram o Jordão, já se batizaram. Agora nós estamos lutando para possuir a promessa de Deus. Tanto Josué quanto Efésios são dois livros que eu digo, não é para qualquer crente, porque muitos crentes ouvem dele, pregam nele, leem sobre eles, mas não tiram todo o proveito, porque são preguiçosos, querem negociar com Deus uma forma de alcançar a promessa baseado na oração e na adoração. É aquele grupo de gente que acha que orar e adorar é suficiente para resolver o problema. Eles não querem arregaçar as mangas e compreender a participação que eles têm que ter na guerra espiritual. Então, são dois livros, tanto Josué quanto Efésios, que somente os que estão decididos a viver a promessa de Deus conseguem compreender tudo o que esses dois livros têm a dizer, porque são livros que te instruem a como avançar rumo à terra prometida, a como lidar com a confusão no meio da igreja. Em Josué você tem Acã, em Efésios você tem que lutar para que todo o corpo esteja unido em amor, fazendo cada um conforme a sua função. A similaridade dos dois é muito grande. Se você compreende a riqueza que é esse livro, você vai se apaixonar, porque nele você pode falar a vida inteira e nunca vai lhe faltar conteúdo, ainda que sejam só 6 capítulos. E esses 6 capítulos falam de 6 pilares. Cristo é o firme fundamento, sim ou não? Mas você não pode construir direto nele. Para você construir no fundamento, você tem que fazer pilares. Existem pilares sobre a palavra, que é Cristo, que traz para cada um de nós uma vida abundante. Cada um de nós tem uma promessa diferente. Cada um de nós temos algo diferente um do outro que Deus prometeu, um propósito diferente. Mas existe uma promessa comum para todos. Qual? Uma vida abundante. Isso Deus tem para todos. Vida eterna e vida abundante. Vida eterna no céu e vida abundante aqui. Por que não é abundante no céu? Porque para ser abundante quer dizer que existe escassez. No céu não tem escassez, só tem escassez na terra. Então, quando Jesus fala de vida, eu venho para que tenham vida e vida com abundância, ele não está falando de vida abundante no céu, porque para ter abundância só se tiver escassez, no céu não vai faltar nada. A abundância que ele fala é aqui embaixo. Para cada um aqui Deus tem uma promessa, para todos Deus tem algo em comum. O que Deus tem? Abundância. Diga bem forte. Abundância. Quem está decidido a viver a abundância de Deus? Diga amém. Amém. Você entende então que orar e jejuar não vai resolver tudo, não é, irmão? Senão não adianta. Você quer negociar com Deus de uma forma mais fácil. É preciso pôr a mão na massa. É preciso combater.
Então, por 6 semanas, quarta-feira agora eu não vou falar, porque quarta agora vai estar com a gente o pastor André Matias. Na outra quarta eu tomo de volta e aí a gente vai para o capítulo 2. Existem 6 princípios que você, 6 princípios que eu quero te dar dentro desses pilares que Efésios fala. Efésios fala das seguintes questões: a riqueza do crente, a caminhada do crente, a guerra do crente, a adoração do crente e a obra do crente. A riqueza, a caminhada, a guerra, a adoração e a obra. Por que que você tem que compreender cada uma dessas coisas? Porque cada uma dessas coisas são pilares, fundamentos para que você alcance a abundância de Deus. Para você entender melhor o que diz a carta de Efésios, você tem que lembrar que há uma razão para ela ter sido escrita. Em Atos 20, Paulo, depois de 3 anos e meio, trabalhando, pregando para a igreja de Éfeso, ele, quando está para ir embora, ele sente no seu coração uma intuição dada pelo Espírito Santo, de que na saída dele, 2 inimigos se levantariam contra a igreja, inimigos externos e inimigos internos, lobos e homens corruptos, falsos profetas. Só que ele se envolveu tanto com a igreja em Éfeso, que essa é uma igreja que ele fala com o coração palpitante. Eu sei que na minha saída, depois de tudo que eu ensinei, vão se levantar inimigos, e se vocês não vigiarem, tudo que eu ensinei terá sido em vão, e vocês vão perder a abundância de Deus, porque vocês já estão com o nome escrito no livro da vida. A vida de vocês não vai melhorar aqui embaixo se vocês não se mantiverem firmes na palavra que eu preguei, ensinei e exortei para vocês. É aquele povo que, quando a gente deixa de discipular eles por uns dias, a vida conjugal, familiar, emocional, sabe aquele povo, irmão, que na igreja só está bem se você estiver falando com ele todo dia. A semana que você não fala com ele, já volta a depressão, já volta a ansiedade, já para de dizimar, a vida dele cai da abundância. Então, quando o apóstolo Paulo sai dali e ele vê que tudo que ele falou é verdade, ele escreve essa carta para relembrar a igreja, não é ensinar. Ele vai relembrar a igreja de tudo que ele ensinou, de tudo que ele falou, dos pilares que existem para que você edifique uma vida abundante, para que você tenha abundância no casamento, no ministério, nas finanças, na saúde, na família e em todas as áreas. Então ele escreve para colocar dentro deles palavras o suficiente para que eles lutem contra os lobos, e é exatamente isso que eu quero te dar, palavra o suficiente para você não ter que me procurar mais. Eu te aconselho com a maior alegria, mas eu lhe garanto, meu querido, de 100% do que você pode ouvir de mim ali atrás, 95% eu já falei para você aqui em cima, tu que não ouviu, e não acreditou que era tão simples assim, porque a Bíblia é um livro simples, é teólogo quem dificulta ela. Então, há 6 coisas que você tem que saber sobre uma vida abundante. A primeira delas é o capítulo 1, você tem que ter noção da riqueza do crente. Diga bem forte, a riqueza do crente. A riqueza do crente. Quando você entende o que eu estou falando sobre riqueza, então você entende que não é à toa que Paulo escreve essa carta aos Efésios. Por quê? Até hoje, se você vai em Éfeso, você vai ver o Coliseu que existe lá, um anfiteatro, que é considerado uma das mais belas maravilhas do mundo antigo, tanto arquitetonicamente falando, quanto na sua localidade. É fantástica a obra que eles fizeram, porque Éfeso era uma cidade que tudo que você imaginava tinha lá, e tinha em abundância, sabe?
Existe, por exemplo, um ingrediente da cozinha que é muito raro, chamado trufa negra, ou trufa branca. Trufa branca, meu irmão, é um fruto muito caro, muito caro. Sabe, tem gente que paga o quilo dela mais de R$1.000. Só que aquilo é uma delícia. Se tu já comprou um azeite de trufa branca, o cheiro daquilo abre o apetite. Éfeso era uma cidade que tudo que você queria encontrar, você encontrava com abundância. Trufa branca é uma coisa cara porque tu raramente acha no mundo. Você acha mais na Itália, não é qualquer lugar que tem. Só que Éfeso, ainda que não produzisse, tudo que tinha no mundo passava por lá em abundância. Então lá eles tinham calçadas em mosaico, colunas de mármore, sabe? A glória que Roma tinha em construção, Éfeso tinha em acabamento. Era um acabamento de primeira qualidade. Então Paulo entra chocando esse povo que está acostumado com riqueza, dizendo que a verdadeira riqueza não é material. A verdadeira riqueza é espiritual. E a verdadeira riqueza não é o ouro e a prata, não é o mármore. A verdadeira riqueza não são os cedros do Líbano. A verdadeira riqueza tem um nome. Qual que é o nome da riqueza? Jesus. Por quê? Porque por ele, tudo que foi feito, se fez. Então ele começa dizendo sobre riqueza, e hoje é interessante porque a gente vive numa fase no qual a geração de hoje está totalmente disposta a ter riqueza. Hoje a gente tem uma geração que, diferente da anterior, essa geração, por conta da internet, é uma geração que entende que faculdade não te dá dinheiro. Antigamente você estudava para ganhar um diploma, para ter um bom emprego. Hoje você pode ter um bom emprego sem ter faculdade. É idiotíssimo a pessoa hoje querer assimilar faculdade com um bom salário. Isso já ficou claro para todo mundo. Para alguns de vocês demora desassimilar isso, porque você ainda foi formado de uma forma muito acadêmica. E eu não ignoro a importância disso, é importante, mas diploma não deixa ninguém rico. Tanto que você tem gente na universidade te ensinando a ser rico, e eles têm diploma e não são. Então falar de riqueza hoje é uma coisa até que fácil. Difícil é porque a maioria dos crentes confundem o amor ao dinheiro com ter dinheiro. Riqueza não é uma coisa ruim, pelo contrário, é uma coisa boa, desde que você não seja dominado por ela. Como é que você é dominado pela riqueza? Quando tudo que você faz pensando no dinheiro. Só prega se for pago, só vai dirigir igreja se for pago. Aí você é escravo do dinheiro. E o dinheiro não te persegue. Só ora e jejua para poder pregar e fazer um bom ofertório. E o dinheiro é consequência do espiritual. Diga bem forte, o material é consequência do espiritual. Quando você entende isso aqui, você vai entender que a razão pela qual Paulo fala que no primeiro capítulo a riqueza do crente é Jesus e o conhecimento dele de Deus, significa que, anote, quanto maior é o conhecimento que você tem sobre Deus, maior é a sua percepção da riqueza que Ele tem para te dar. Em outras palavras, irmão, quanto mais tu sabe que Deus tem, mais tu sabe do que Ele quer te dar. Se tu sabe que Ele tem toda a saúde, toda a alegria, toda a unção, toda a ideia, se tu sabe o tamanho da riqueza que Ele é, maior vai ser o teu desejo de ter tudo que Ele tem. Porque você sabe, eu sou cordeiro com Ele. Jesus Cristo é a nossa fonte de bênção. Por que Ele é a nossa fonte de bênção? Diga para alguém que está do seu lado, por Ele, tudo que foi feito, se fez. Jesus Cristo é a única garantia
de que a promessa feita pode ser cumprida. Quem aqui amaria o dia em que alguém te desse um cheque de R$1 milhão? Diga amém. Mas do que adianta você ter o cheque de 1 milhão, se tu não sabe se quem te deu tem no banco 1 milhão? O que faz Jesus ser a nossa riqueza é simples. Por que Jesus é a nossa riqueza? Porque Ele é o único que garante que tudo que Ele prometer te dar, Ele pode te dar. Porque por Ele, tudo que se vê foi feito. Toda bênção, ela é naturalmente espiritual. Anote isso até você entender isso. Toda bênção é naturalmente espiritual. Você quer ver só? Qual que é a bênção da árvore? Qual que é a bênção da árvore? Alguém diga para mim, qual que é? Fruto. O fruto, ele é tangível, sim ou não? Palpável? Visível? O fruto veio da... Mas a árvore só pode gerar fruto porque ela tem? Só que ela só tem raiz porque ela tem vida. Pense nisso. Você toca no fruto, sim ou não? Você pode tocar na raiz, sim ou não? Mas você pode tocar na vida? O fruto é visível? A raiz é visível? Você pode ver vida? Não. Tu não pode ver vida. Você vê o que está vivo. Vida você não pode ver. Ô meu irmão, me ajuda aí, abre a cabeça. Vamos lá. As coisas invisíveis são as coisas que produzem o que é visível. Da mesma forma, tudo que nesse mundo existe veio do que é invisível. Vamos lá. Quem amaria a ideia de ganhar em dólar? Ninguém quer ganhar em dólar? Ô irmão, eu ganho em dólar. Creia, você vai ganhar em dólar, amém? Amém. Oh, glória a Deus. Não é vocês que diziam em dólar, não, graças a Deus. Se fosse, foi bom, é que graças a Deus, Deus me abençoa, sabe? É a última coisa que... Ok, vamos com o dólar. Por que o dólar é a moeda mais forte do mundo? Simplesmente porque o país que tem a maior reserva de ouro no mundo é os Estados Unidos. Então, o dólar é valioso, porque eles sabem que é difícil aquele país quebrar, porque aquele país é o país que mais tem ouro no mundo. Então, qual que é o verdadeiro dinheiro? O verdadeiro dinheiro é o dólar ou é o ouro? Mas de onde que veio o ouro? Você tem medo de dizer isso? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, ele era Deus. Irmão, quem foi que criou o ouro? Cristo, Jesus Cristo. Por ele, tudo que foi feito, fez. Quem criou os anjos e os arcanjos? Cristo. Quem criou os firmamentos? Cristo. Através dele, tudo que foi feito, se fez. Então, põe na tua cabeça, não é você ter Jesus, é você ter Jesus em todas as áreas da sua vida. Porque muita gente tem Jesus no espírito, mas não tem na mente. Ele não pensa como Jesus. Ele não tem Jesus nos atos, ele não age como Jesus. Ele não tem Jesus na saúde, ele não respira Jesus. Sabe, todo mundo que é crente tem Jesus, nem sempre na mesma medida. Quem abunda Jesus, abunda a riqueza de Jesus. Quando você garante que em todas as áreas você tem Jesus, te garanto, em todas as áreas você terá abundância. Diga amém. Então, quando você entende que Jesus é a nossa riqueza, a gente entra aí no verso 3, pare e pense nisso. Os meus filhos, e eu falei isso, estou recapitulando, irmão, eu nem cheguei na metade, eu tenho o capítulo todo para falar contigo, mas me acompanha. Meus filhos, eles sabem onde é o meu closet, onde é as minhas roupas, eles sabem os meus acessórios,
Então os meus filhos, eles sabem de coisas que eu tenho que você não sabe, por uma simples razão, eles têm intimidade comigo. Então, por exemplo, às vezes alguém me vê com uma caneta e fala, nossa, uma caneta nova. Não, é antiga, é antiga. É que quem não tem intimidade comigo não sabe o que eu tenho. O mundo conhece Deus em partes. Quem é crente conhece um lado da riqueza de Deus que o ímpio não conhece, porque tem coisas que tu só conhece do teu pai porque tu tem intimidade. Quem não tem intimidade não conhece. Então tem gente que acha que Jesus só serve para te levar para o céu. Ô bobão, tu está errado. A gente tem Ele porque Ele traz saúde, Ele traz alegria, Ele traz paz, Ele traz dinheiro. Cadê o glória a Deus agora, hein? Me ajuda aí, diminuiu. Então quando você entende do que Ele tem, é porque tu tem intimidade. Irmão, põe uma coisa na tua cabeça. Quanto mais intimidade tu tiver com Deus, mais tu sabe do que Ele tem para te dar. Você consegue ter noção do tanto de riqueza que Deus quer te dar, mas Ele não consegue te dar porque tu não tem intimidade com Ele? Ele tem saúde para te dar, imóveis para te dar, posições para te dar, títulos para te dar, mas tu não sabe porque tu não tem intimidade. E Ele vai te dar, quando? Quando Ele vê que você está maduro. Porque se você dá a chave do teu carro para a tua criança, é errado sim ou não? Sim e não. É errado você dar agora. Por quê? Porque uma bênção muito grande antes da hora vai matar a pessoa. Mas se tu esperar completar 18 anos e tirar CNH, pode entregar. Tem bênção que Deus não pode te entregar agora, porque se Ele te der esse título agora, tu para de pregar. Se Deus te der uma igrejinha maior agora, tu já muda já o jeito de entregar a unção. Então tem coisa que Deus não pode te dar agora, porque se Ele te der, tu vai se perder rápido, tu vai se perder fácil. E Ele vai esperar você amadurecer para te entregar. Quem aqui acredita que Deus está esperando você mudar para Ele te dar o que já está pronto? Diga amém. Anote isso, eu quero que você guarde. Você recebe de Deus na medida que você enxerga Deus. Você recebe de Deus na medida que você enxerga Deus. A primeira coisa que Paulo começa falando nessa carta é que ele começa adorando a Deus. Bendito seja, bendito seja. Por quê? Quanto mais você fala, mais você aumenta. E tudo que aumenta te domina. Vamos lembrar? Quanto mais você fala, mais você aumenta. E tudo que aumenta te domina. Sabe por que alguns de vocês pararam no meio da pandemia? Porque você só falava do vírus, você não falava da fé que blinda e que protege. E tudo aquilo que você fala demais, você engrandece. Tudo aquilo que engrandece te domina. Entenda isso. Quanto mais você falar do que não tem. Por exemplo, todo mundo que trabalha comigo sabe disso. Ai, não tem dirigente para tal igreja. Para de falar que não tem. Para. Se tu fala que não tem, tu aumenta o problema e o problema te domina. Se você acredita que existe, a percepção vai ser aumentada e você vai chegar na tua frente a resposta que estava... Quem aqui já viu a resposta de um problema que estava na tua frente o tempo todo, mas porque você nunca deu atenção, nunca percebeu ela? Diga amém. Amém. Por quê? Porque tudo que você fala demais, você aumenta. Tudo que você aumenta te domina. Por que você não tem paz? Porque você só fala do problema. Se você falar mais de Deus, Deus vai aumentar mais na tua percepção e você vive de acordo com a medida que você vê de Deus. Cara, a Bíblia é simples, é teólogo quem complica ela. Você vive de Deus na medida que você vê Ele. Não é na medida que você ora, não é na medida que você jejua, tudo isso são formas de te ajudar a ver Deus mais. Se você enxerga Deus como cura, o tempo todo, é impossível o teu corpo não ser curado. É que você enxerga Ele como cura em algumas vezes. Se tu enxerga Ele o tempo todo como provedor, é impossível a provisão não vir.
Qual que é o problema? O problema é o diabo, sim ou não? Não, porque o diabo ele já foi vencido. Diz aí para alguém que está do teu lado, o problema, aponta assim para ele. Não tenha medo de apontar não. O problema é a tua mente que não foi transformada. O problema é o teu olho fechado. O problema é a tua imaturidade espiritual. O problema é que você é cego espiritualmente. Tu fala de todo mundo, tu não fala de Deus. Tu fala a conta que tem que pagar, o boleto que tem que pagar, a doença que veio. Cala a boca e fala de Deus. Olha para alguém e diga para essa pessoa, em nome de Jesus, cala a boca, irmão. Fala de Deus. Ai, meu filho foi embora. Quem te deu esse filho? Foi Deus? O que Deus deu, Deus sustenta. Se Deus te deu, Deus vai trazer ele de volta. Me ajuda aí. Você entende isso aqui? Diga amém. Efésios 1, verso 3. Vamos começar aqui. Bendito Deus. Pergunta para alguém que está do seu lado. Você acredita que Deus é abençoado, irmão? Entende isso aqui. Você recebe de Deus na medida que você enxerga Deus, amém? Quanto maior você enxergar Deus, mais você recebe dele, amém? Experimenta enxergar Deus nas coisas pequenas e eu te garanto, você vai ver Deus nas coisas grandes. Cara, é incrível. Se tu põe a cabeça para fora e olha para a borboleta, e olha para as andorinhas, e olha para os pardais, e percebe que Deus preparou o alimento deles. Se tu entende que Deus preparou o alimento da minhoca, da formiga, se tu vê Deus nas pequenas coisas, tu fica em paz em relação ao boleto que dá para vencer. Diz aí para alguém que está do teu lado, a Bíblia é simples, irmão. Não dificulta ela. Olha para as coisas pequenas, você vai ver Deus nas coisas grandes. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Para você que não estava aqui, sublinha aí, nos abençoou, indica o pretérito, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Diga para alguém que está ao teu lado, Deus já te abençoou, com todas as bênçãos espirituais. Agora lembre isso aqui, toda bênção é espiritual, porque aquilo que se vê foi feito do que não se vê. O dólar é a moeda mais forte do mundo, porque os Estados Unidos têm a maior reserva de ouro, mas quem foi que criou o ouro? Foi Deus. Você acha que se Deus não criou o ouro, Deus não pode criar para você uma ideia, uma estratégia para trazer dólar na tua vida? Irmão, tu está ruim demais hoje, hein? Você acha que se Deus não criou o ouro, Ele não pode criar para você uma estratégia para te fazer prosperar mais nas suas finanças? Cara, tu está tão ruim que tu deveria estar na outra igreja. Tu está falando de real, eu estou falando de dólar. Ô Aline, não vou nem falar para esse povo é tudo cabeça dura, o povo descrente. E Ele já nos abençoou. Quem acha que Deus vai te abençoar, diga amém. Tu não leu a Bíblia. A Bíblia diz que Ele já, detalhe, a Bíblia diz que Ele está sentado, quer dizer que Ele não está desesperado, andando de um lado para o outro procurando, ai, o que eu vou fazer para ajudar ele? Não, irmão, quem senta é porque não vai se levantar fácil. Você sabia que Deus não vai te abençoar? É errado a gente falar que Ele vai te abençoar, porque a Bíblia diz, Ele já te abençoou. É você quem busca a bênção que Ele já colocou disponível. E Ele já abençoou onde? Nas regiões celestiais. Por que a bênção é espiritual? Eu falei isso, porque a bênção, quando é espiritual, ninguém rouba. Uma ideia te dá 1 milhão. Se te roubarem 1 milhão, maravilha. Mas se não roubaram a ideia, que coisa boa, melhor ainda. Por quê? Porque a ideia que te deu 1 milhão vai te dar mais outro 1 milhão.
Tem gente que acha que a bênção de Malaquias 3 é dinheiro. Meu irmão, Deus está falando ali de ideia, de conceitos. Ele vai abrir as janelas do céu e vai te dar ideias, e a ideia vai te dar uma bênção que nunca vai acabar de encher o teu celeiro. Você tem ideia que Deus pode te dar uma ideia que vai revolucionar o teu ministério, vai revolucionar a tua igreja, a tua família, tudo? Agora, Ele nos abençoou nas regiões celestiais. Ele nos abençoou. Ô Bruno, é seu. Espera aí, se eu sou Deus e eu coloquei e é teu, quer dizer que eu não vou mandar na tua mão. Quer dizer que você tem que se levantar e possuir a terra que eu já te dei, a bênção que eu já te dei. Pode pegar, abençoado. Agora, antes de você aplaudir, isso aqui é um soco na tua cara. Deus já te deu saúde, Deus já te deu provisão financeira, Deus já te deu alegria. Tu que nunca se levantou da tua cama para ir buscar o que Deus já te deu. Por que ele diz para Josué, ser forte e corajoso? Porque tem que ser forte e corajoso para se levantar quando ninguém mais está de pé e fazer o que ninguém fez para pegar o que ninguém pegou. Irmão, você tem ideia que Deus tem imóveis para te dar? Ele tem faculdades para te dar. Por que você só dá glória a Deus quando a gente fala de coisas invisíveis? Ele tem dinheiro para te dar, Ele tem pessoas para te dar. Obrigado, Bruno. Agora, tu tem que levantar e alcançar, sim ou não? Então, para a gente começar aqui e dar continuidade, diga para alguém bem forte, você já é rico. E tu não sabe. Cara, não dá para a gente pastorear gente imatura. Quando eu falo isso, não é para tu ficar rindo não. A tua risada quer dizer, não creio. A tua risada sabe qual que é? Aquela risada de Sara. Tu vai ter um filho, hein? Cara, tu já é rico. Tu tem noção que não tem nada que o Bill Gates, o Elon Musk tenham que você não tenha? A não ser uma coisa, eles não tiveram preguiça de alcançar algo que já estava à disposição deles. Só que tem uma diferença, eles não tinham Deus do lado deles. Tu tem Deus do teu lado. Se tu entende que tu já é rico, tu entende uma coisa, Deus já me deu condição de materializar tudo que já está disponibilizado no mundo espiritual. O que está no mundo espiritual disponibilizado? Saúde, paz, esperança. Preste atenção, se você acha que alguém tem que te fazer alegre, tu nunca vai entender que a alegria é espiritual, porque alguém vai falar uma coisa um dia que vai tirar a tua alegria, mas se tu tem Jesus, alguém roubou algo que te trouxe alegria, um elogio te trouxe alegria, tiraram um elogio, se tu tem Jesus, tu mesmo pode gerar alegria, tu mesmo pode gerar felicidade, tu vai gerando, e tu vai gerando. Agora, eis a grande questão, todas as bênçãos que Deus te deu, que estão disponibilizadas, elas precisam ser materializadas. O que é fé? Anote aí, eu vou te dar uma definição diferente do que é fé, já te dei várias, e essa definição não vai fugir de Hebreus 11, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, prova das que se não vêm, maravilha, mas fé nada mais é do que uma ação baseado numa percepção de possessão. Fé é uma ação baseada na percepção de uma possessão. É você agir sabendo, tem algo que é meu, que não está na minha mão, mas se eu agir, vai vir para a minha mão. Há uma posição, há um lugar, há um espaço que Deus já me deu, que Deus já designou para a minha vida, que se eu levantar e eu trabalhar, vai vir para a minha mão. Você entende isso aqui? Diga amém. Então, quando você entende o que é fé, você vai compreender o seguinte, qual que é o alvo do diabo? Não é o teu dinheiro. O alvo do diabo não é a tua paz. O alvo do diabo não é a tua alegria. O alvo do diabo é a tua mente. É com a mente que servimos a Deus. Sabe por quê? Porque se o diabo consegue fazer você crer que isso aqui não é para você, é para o outro,
Ele impede você de agir do jeito que tem que agir para tomar posse do que Deus já disse é teu, mas eu não vou te dar. Levanta e pega. Por isso que muitos de vocês estão falidos no casamento, porque tu achava, eu não nasci para casar. O que tem de gente que não consegue engravidar e já começa a achar, eu acho que eu não nasci para ter filho. Põe na tua cabeça, a luta do diabo é tocar em coisas que dominam a sua mente, tiram a tua paz. Por isso que ele vai fazer o teu micro-ondas queimar e ele está na garantia. Vai fazer a geladeira queimar e está na garantia. Vai fazer dar um vazamento e se acabou de construir. Ele pega você em coisas pequenas para te distrair com coisas pequenas da grandeza que Deus já disponibilizou. Você consegue crer, meu irmão, que Deus tem um plano diferente para cada um, mas para todos Deus tem abundância? Quem crê nisso, diga um amém bem forte aí. Então diga para alguém que está do seu lado, cuida bem da tua mente. Diga para alguém que está do teu lado, não perca a cabeça. Você sabe como é que você faz para dominar, irmão Crimério, um cavalão de 500 quilos? É só tu pôr um equipamento na cabeça dele. Meu irmão, quem que é maior, você ou o diabo? Por quê? Porque você é Cristo, cristão. A unção que está nele está em você. Mas como é que o diabo está te dominando? Porque ele dominou a tua cabeça. Como que foi que Jesus venceu o diabo? Ele venceu o diabo orando? Jejuando? Ele venceu o diabo? Está escrito. Está escrito. Irmão, se tu não conhece a palavra, tu não tem uma bala para disparar todo dia contra o diabo. Quando ele falar, vou destruir teu casamento, está escrito. Vou arrancar o teu filho, está escrito. Está escrito o quê? Bendito é o fruto do meu ventre. Tu vai morrer dessa doença, está escrito, pelas suas pisaduras fui sarado. Vou arrancar a tua unção, está escrito, o Espírito que estava sobre ele é sobre mim, e ele será comigo até a consumação dos séculos. Meu irmão, tu não tem que ler a Bíblia apenas para conhecer e pregar, tu tem que ler a Bíblia para ter todo dia, uma bala na ponta da agulha. Tu tem que ter uma palavra, é esse o problema. Tu quer vencer o diabo na oração, e Deus não venceu o diabo na oração. Ele venceu dizendo, está escrito. É que você não entende que ser crente é ser doido, ser crente é ser maluco, ser crente é tu pôr a mão no teu filho e falar, está escrito, não vou te perder para as drogas, está escrito, bendito é o meu lar, está escrito, bendito é minha entrada, bendito é minha saída, está escrito, melhor é o fim de todas as coisas do que o início dela, está escrito, ah, mas eu sei do que está escrito, mas ele está achando que você não sabe do que está escrito. Existe um hábito que pais não exercem, e é ridículo você não entender sobre a importância que é isso, de pôr a mão na cabeça do teu filho enquanto ele dorme, e abençoar ele com a tua boca. O mundo espiritual é simples, você que complica ele demais. Tu não precisa de uma estola, tu não precisa de um quipá, para com essa palhaçada, com essa patifaria. Tu tem que ter a palavra de Deus no teu coração, e tu tem que ter bala na agulha. Quando o diabo vier, atira nele, está escrito. Está escrito. Então a luta do diabo é contra a tua cabeça, é contra a tua mente. Você entende isso? Diga amém. Amém. Vamos continuar agora e vamos entrar onde eu quero entrar. Efésios 1, verso 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, no amor, e nos
predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. O que é predestinação? Anote. Predestinação é uma das doutrinas mais lindas da Bíblia. Simplesmente significa que Deus predeterminou o teu futuro antes da sua existência. Primeiro, predestinação não tem nada a ver com quem vai ser salvo, mas com como serão salvos. Serão salvos aqueles que acreditarem em Jesus. Esses foram predestinados à salvação. Antes que eles existissem, eu, Deus, já estou dizendo de antemão qual que será o destino deles previamente. Você entende isso? Diga amém. Mas eu parei contigo na quarta nisso e eu quero continuar. Predestinação simplesmente é você compreender que todas as coisas foram determinadas por Deus antes da sua existência. Onde você ia nascer, a cor da sua pele, a cidade que você ia nascer, o estado e por aí vai. Agora, eu quero que você entenda um princípio importante. Não há nada na sua vida que Deus já não houvesse predestinado. Ele inclusive sabia do teu erro. E para te mostrar que ele não estava desesperado, ele pega o teu erro e encaixa o teu erro na vontade dele. Foi Deus quem queria que eu errasse? Não. Eu só disse que Deus sabia, se eu der vida para ele, e ele nascer naquela casa, com aqueles pais, com aquela vizinhança, eu sei que lá na frente, aos 17 anos, ele vai fazer isso e aquilo. Então, como eu não posso me interferir no andar dele, eu vou pegar o que ele vai fazer e vou fazer encaixar com o propósito dele. Eu sei que ele vai cair nas drogas se ele nascer naquele lar, mas eu vou colocar ele naquele lar, porque eu vou usar o mal que ele cometer para a minha glória. Eu vou fazer ele um libertador de usuários de drogas. Vou arrancar ele das drogas e apenas pelo poder da palavra. E quem está frequentando qualquer casa de recuperação e não é liberto através da unção que eu vou dar nele, eu já sei o que ele vai fazer. Eu não vou impedir, porque eu vou encaixar o erro dele no meu propósito. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe grande, assim é necessário que o Filho do Homem esteja 3 dias e 3 noites no centro da terra. Deus não é pego de surpresa. Você entende isso? Diga amém. Então, predestinação fala do seu destino nesse mundo. Diga, do seu destino nesse mundo. Diga para alguém do seu lado: Deus tem um plano para você. E o plano que Ele tem para você, diga, se encaixa perfeitamente no plano que Ele tem para o mundo. Em outras traduções, o que a Bíblia está dizendo aqui é interessante. A Bíblia está dizendo, de acordo com a sua vontade. Aqui está escrito, segundo o seu beneplácito. Segundo o seu beneplácito significa que Deus te predestinou, Ele te construiu, Ele determinou onde você ia nascer, como que você ia ser, de que jeito que você ia ser, de acordo com a sua vontade, de acordo com a vontade dEle. Acordo é uma palavra de onde vem a palavra acorde. Me dá um acorde. Está dormindo no ponto. Acorde, não me dá nota, acorde. O que é o acorde? Acorde é a junção de várias notas. Quantas notas tem esse teu acorde? 3. Me dá um acorde com 4. E todas as notas consecutivas se alinham perfeitamente com o som da primeira. Me dá a primeira. Então, peraí. Deus é quem na eternidade deu a primeira nota. E o que a gente faz aqui embaixo é dar as notas seguintes, que formam um som agradável, se encaixa.
a gente faz no presente o que Deus começou na eternidade. Então, o que isso quer dizer? Se o que está vindo para você não se encaixa, me dá um desacorde. É feio esse som? É feio? Sim ou não? Mas e esse outro som, é bonito? Isso é um acorde. Me dá um acorde com mais clareza. Me dá na escala do meio. Isso. Olha que bonito. Agora me dá um desacorde. Se o que está vindo para você aqui embaixo, meu irmão, não se encaixa, se o que está vindo aqui embaixo é feio, não está bonito, pode ter certeza, tu tem que falar, eu não quero, porque isso está em desacorde com a primeira nota que ele tocou lá em cima. Ele fez tudo para funcionar de acordo. Então, se estão falando, faz isso e isso vai te tirar do acordo, vá para tal lugar e tal lugar vai te tirar do acordo, vamos fazer isso e isso vai te tirar do acordo, diga para alguém que está do teu lado, diga não. Até para o que parece ouro, irmão. É uma boa oportunidade. Nem toda boa oportunidade é a melhor oportunidade. Porque para você, Deus não tem o que é bom. Para você, Deus tem o que é melhor. Então diz para alguém que está do teu lado, tem que se encaixar, irmão. Se nós fomos predestinados segundo a sua vontade, significa que tudo que a gente faz aqui embaixo tem que estar de acordo com a primeira nota lá de cima. Suas decisões aqui embaixo, suas atitudes, tudo aqui embaixo tem que estar alinhado com o que Deus falou, a primeira nota que Ele deu. Então, se tem algo vindo na tua direção, isso está em desacorde com o que é de Deus, afaste. O que isso é importante você entender? Vamos falar sobre ansiedade. Quem já sofreu ansiedade? Quem sofre ansiedade? Vou te explicar o porquê que você sofreu ansiedade. Porque você não entendeu que o que estava vindo estava em desacordo com o que Deus predestinou. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E a bênção de Deus não acrescenta. Mas espera aí, Jesus estava na vontade de Deus e ainda assim teve que ir para a cruz. Então como é que a vontade de Deus não vai me trazer dor? Deixa eu lhe dizer algo, a vontade de Deus exige um sacrifício, mas todo sacrifício é passageiro, não é eterno. O que isso significa? Que muitas vezes você sofre de ansiedade porque alguém falou algo para você e aquilo te trouxe tormento. Alguém falou, vai acontecer isso, você vai sair daí, vão te mandar para tal lugar, e aquilo te trouxe ansiedade e medo, e você não soube julgar se estava em acorde ou em desacorde, porque o que está de acordo com a vontade de Deus, quando você vê, não te traz tormento, te traz paz. Jesus chorou, ele teve que ir para a cruz, mas porque ele viu que a recompensa era maior, ele falou, está de acordo com a vontade de Deus. Põe uma coisa na tua cabeça, tu não tem que ficar preocupado com o teu amanhã. Se você entende qual que é o propósito de Deus para você, tu entende que o diabo vai falar de algo que vai acontecer, só que não vai acontecer, mas ele está dizendo que isso vai acontecer, que é para tirar você do centro, para dominar a tua cabeça, e te fazer ficar preocupado com algo que está em desacorde, que não está se encaixando, ao invés de entender que quando as coisas são de Deus, meu irmão, as coisas vão naturalmente se encaixando. Você compreende isso aqui? Diga amém. Diga para alguém, a promessa de Deus não traz tormento. João 15,16, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós.
Significa que Deus, ouça isso, Ele te predestinou e não causou você como um acidente. Deus, Ele olhou da eternidade e falou: eu quero ele para essa posição, porque quem estiver nessa posição vai fazer isso no meu reino. Eu quero ela para essa casa, eu quero alguém com o temperamento dele para esse lugar. Deus sabia até as tuas fraquezas, e até as tuas fraquezas se encaixam perfeitamente no plano de Deus. É complicado, porque quando a gente fala de predestinação, aparentemente alguém ouve isso aqui, quer dizer então que Deus queria que eu errasse. Não, Deus a ninguém tenta e de ninguém é tentado. Mas é que Deus é tão soberano que Ele pegou o erro de Noemi, que foi ter saído de Belém, casa do pão, ter ido para um outro lugar, para que ela conhecesse Ruth, e através de Ruth, ela seria a avó adotiva de Jesus, bisavó, tataravó, ela seria descendente por adoção. Entenda uma coisa, tudo em você Deus já sabia que ia acontecer. Inclusive foi Ele quem te aconselhou: não faça que vai dar errado, que é para você ensinar alguém a ouvir a voz dele. Deus sabia que você ia ser cabeça dura, Deus sabia tudo isso. Você é um projeto de Deus perfeito, não é você é perfeito. Você é um projeto que se encaixa perfeito no que Deus quer fazer no reino. Porque você foi predestinado, Ele te escolheu. Isso significa que, se Ele te escolheu de acordo com a vontade dEle, para fazer um papel que só você pode interpretar, põe uma coisa na tua cabeça: para de querer ser o outro. Deus não quer dois iguais, Deus quer dois originais. Quando você entende que Deus te predestinou, te predeterminou para algo, tu vai entender: Deus me fez como uma peça única desse quebra-cabeça. E a pior coisa é você ser uma peça única tentando ser uma peça repetida. No quebra-cabeça de Deus, no plano de Deus para esse mundo, não tem peça repetida, cada peça é única. Pare de querer ser o outro, copie a visão, copie os princípios, mas tenha o teu próprio estilo, seja você mesmo. Eu sou Manuel Ferreira Neto, eu sou neto do Manuel Ferreira, meu filho é o Manuel Ferreira Júnior. Só existe um Manuel Ferreira Júnior, só existe um Manuel Ferreira, e só existe um Manuel Ferreira Neto. São 3 nomes, são 3 identidades, mas são 3 propósitos diferentes. Por que eu estou te dizendo isso? Você tem que parar de querer copiar os outros e correr atrás da tua própria unção. Deus te predeterminou assim, Ele queria você desse jeito, Ele queria você falando desse jeito, porque desse jeito você se encaixa perfeitamente no plano dEle. Não quer dizer que você não tem que mudar, tu tem que mudar, mas quer dizer que tem coisas em você que Ele ama e se agrada, porque foi essa diferença que Ele te deu. E a pior coisa é você ser um ótimo original, copiando e sendo uma ótima xerox. Seja original. Por quê? Porque se tu é original, ninguém rouba o teu lugar, porque nesse lugar só se encaixa eu. Se tu é original, tu entende, ninguém rouba o que é meu, porque é meu, vai vir para mim. Agora, se tu é uma cópia, qualquer um pode pegar o que é teu. Por isso que você tem que entender que a tua vida está enrolada, porque você ainda não se encaixou no que Deus disse que é teu, porque tu nunca aceitou a diferença de Deus na tua vida. Tu não é o outro, tu tem o nome do outro, tu pode parecer com o outro, teu parentesco do outro, mas você é o que Deus te chamou para ser, porque Ele te predestinou para um propósito único, para uma obra única. E é idiotice tua não aceitar a diferença de Deus na tua vida. Quando alguém te falar, tu é diferente, agradeça a Deus, porque normalmente quem fala isso é quem é igual.
Nossa, tu é diferente, hein? Se eu sou diferente é porque tu é igual aos outros. Se eu sou diferente é porque tu é igual aos outros. Põe uma coisa na tua cabeça. Quando tu decide que você vai ser diferente, copie os mesmos valores, sede meus seguidores como sou de Cristo. Mas, meu irmão, Paulo era tão diferente. Você acha que eu prego longo? Paulo pregava tanto, meu irmão, que um dia um cara dormiu no meio da mensagem dele, caiu e morreu. Tu ainda não dormiu na minha mensagem, quer dizer. É porque é complicado. Normalmente prega rápido quem tem pouco para dar. Eu vou ficar aqui, ficar quieto. Aí a gente não fica te embromando. A tua diferença foi Deus quem causou. Você entende isso? Diga amém. Não abra mão da tua diferença. Agora, olha o que o texto continua dizendo. Verso de número 4. Aliás, deixa eu só falar mais uma coisinha sobre isso aqui. Se tu entende que tu foi predestinado, entenda. Quer dizer que você foi um plano antes que houvesse o acidente. Ele nos predestinou, o que está escrito? Para sermos filhos de adoção por Cristo Jesus. Ou por Jesus Cristo, pelo homem, Deus. Pelo Deus homem. Deus, ele já sabia que o homem ia cair antes de ter criado o homem. A Bíblia diz, ele imolou o cordeiro antes da fundação do mundo. Quer dizer que Deus já tinha um plano de contingência para salvar o que ia acontecer. Sabe, em um filme, normalmente a gente pensa que ele é filmado de ordem cronológica. Primeiro a abertura e por último o fim. Normalmente num filme, as primeiras cenas gravadas são as últimas. E as últimas cenas gravadas são as primeiras. Esse conceito é divino. Ele imolou o cordeiro antes da fundação do mundo. Significa que não há nada que aconteça que pegue Deus de surpresa. Quando você está num problema, e meu irmão, tu vai ter paz na tua vida em relação a todo problema, se você acreditar nisso, já tem solução. Ah, mas eu não vejo. Vamos lá, você vê Deus, sim ou não? Claro que sim, tu vê Deus. Tu vê Deus. Tu vê Deus. Tu não olha para mim e não vê Deus? Tu não olha para quem está do teu lado e vê Deus? Mas tu só vê Deus por quê? Porque tu acredita que Ele existe. Se tu acreditar que a resposta existe, tu vai ver a resposta. Você tem que chegar no seguinte consenso: eu não vou mais me desesperar pelo problema, eu vou ter confiança. Se tem um problema, é porque Deus tem a resposta. Porque Deus, Ele nunca reage, Deus age. É Deus quem dá o primeiro tiro, é Deus quem está no controle. Então, Ele, antes que o mundo fosse criado, Ele falou: eu vou fazer o Manuel, eu vou fazer o Cristiano, eu vou fazer o Robson, eu vou fazer o Miqueias, e eles serão meus filhos, através de Cristo Jesus. Um anjo deve ter perguntado: mas quem que é Cristo Jesus? Então, é porque Cristo Jesus, eu ainda vou fazer Jesus, e tem um Cristo, eu ainda vou fazer Ele descer, eu ainda vou dar um corpo para Ele. Eu já estou pensando no plano para salvar o que eu ainda nem fiz, porque eu sei que quando eu fizer vai cair de errado, vai dar errado. Então, nada me pega de surpresa. Tu está assustado com essa dívida que chegou? Posso te falar uma coisa? Deus já sabia. Gente, ser crente é uma coisa esquisita. Porque ser crente é tu ter paz quando está todo mundo histérico. E tu está. Mas tu é tão irresponsável. Cala a boca. O problema é meu, não é nem teu. É que eu entendo, não veio sobre mim uma tentação senão humana, mas fiel é Deus que não me deixará tentar acima do poder suportar, antes com a tentação me dará o escape. Ele sempre manda o problema junto com a solução. Eu tenho que acreditar que a solução... Irmão, quando tu acreditar que a solução para a falta de dinheiro já existe, Deus vai abrir o teu olho e tu vai ver na tua frente uma resposta, uma direção, mas tu não vai ver enquanto tu não acreditar. O que é isso, pastor? Tu tem que ter isso na tua vida diariamente. Tu tem que acordar em paz falando: não sei que problema vai ter hoje, mas para o problema que aparecer, Deus já sabe a resposta. Deus já sabe. Eu não sei qual é. Por isso que quem é pastor nunca pode ter medo de falar. Não sei. Tem gente que fica com raiva quando ele vem em mim e fala: pastor, o que nós vamos fazer? E eu falo: não sei, meu irmão. Mas o senhor não sabe? Ô, meu irmão, fica quieto. E eu lá sou Deus? Quem sabe é Deus. Eu tenho que crer que Deus sabe, Deus vai vir mostrar na hora certa.
Salmo 127, verso 1 diz algo muito interessante. Se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Pergunta, por que você tem que trabalhar para construir, se a Bíblia diz que é Deus quem vai edificar? Por quê? Porque primeiro a casa é edificada para depois ser construída. Primeiro, pastor Crimero, o senhor que é arquiteto, primeiro você edifica ela, você põe no papel, depois você constrói o que já foi edificado. Significa que se você estiver fazendo aqui embaixo uma coisa que ele não predestinou lá em cima, em vão é tudo que você está construindo aqui embaixo. Qual que é a tua obrigação? Entenda isso. Você quer viver a abundância de Deus? Descubra o que Deus disse que eu vou fazer aqui embaixo. Não é o que eu vou ter, Ele disse que vai me dar abundância. O que Ele disse que eu tenho que fazer? Porque se eu entendo o que Ele quer que eu faça, eu vou saber aqui embaixo que opções aceitar, que opções rejeitar, e eu vou saber que tipo de material usar e que tipo de material não usar. Porque se eu sei que Ele vai me deixar aqui, eu vou usar tijolo e cimento, eu não vou usar drywall. Eu vou gastar tempo estudando isso, eu não vou me dedicar tanto a estudando isso. Eu não vou ser médico, eu vou ser pastor. Se Ele me deu um empreendimento, então eu tenho que aprender mais sobre marketing digital, eu tenho que aprender mais sobre aquilo. Ele não vai fazer de mim um construtor. Profissionalmente, será que você está trabalhando na profissão? É porque você, meu irmão, joga tudo para o lado espiritual, no sentido de ministerial. Tu está vivendo na profissão que Deus te predestinou para viver? Será que Deus queria que você fosse mesmo um advogado? Um vendedor? Talvez sim, porque Ele sabia. Tu tem um carisma que vendendo, tu vai falar de Jesus para alguém, ou alguém, sabe? Se você entendeu como que o plano de Deus se encaixa fora dessas quatro paredes, tu vai entender que tudo na tua vida, até o teu trabalho, coopera para o teu ministério. Ele se encaixa perfeitamente. Vamos continuar aqui. Já estamos no meio. Efésios 1, verso 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Entenda isso aqui. Deus escolheu você para ser filho dele através de Cristo Jesus, e isso faz com que você seja agradável, aceito pelo amado. Agora, por que Deus me escolheu para ser filho através de Cristo Jesus? É porque eu era bom demais? Não, pelo contrário. Ele te escolheu para ser filho, exatamente porque tu é complicado. Vou dar uma notícia para você, me ajuda a pregar que tem gente com cara feia, mas acha alguém e diga assim, sabe por que Jesus te escolheu? Porque tu é complicado. Não acredito. Você sabe o que faz Deus amar e se apaixonar e se agradar? Sem fé é impossível agradar a Deus. Para que você vai precisar de fé se tu é perfeito? Tu tem que ter fé para crer que Deus vai usar um cabeça dura. Deixa eu te dizer uma coisa que tu não entende. Deus falou, Moisés, eu te fiz ser desse jeito. Eu fiz você não falar direito, porque é na tua fraqueza que o meu poder te aperfeiçoa. Eu amo ver você vindo para mim falando, oh Deus, me ajuda aí, eu não sei falar direito, eu não sei pregar direito, eu não sei ensinar direito, eu não sei andar direito. Ele ama quando você vem para ele e fala, eu preciso do Senhor, porque sem o Senhor eu não posso fazer nada. E por isso é que Ele ama você. Ele diz, porque você não é perfeito, eu te aceitei. Porque tu falou, eu não sou perfeito, mas se eu tenho perfeito, o Senhor vai me aperfeiçoar. Irmão, entenda uma coisa aqui. Deus te aceitou do jeito que tu é. Deus te aceitou drogado, Deus te aceitou na promiscuidade. Não quer dizer que Ele vai te aceitar para sempre. Ele te aceitou como você veio, e agora que tu veio, Ele vai te moldar. Agora, qual que é a beleza dele ter te aceito? A gente quer se encaixar em grupinho. Para de querer se encaixar em grupinho.
Se tu é diferente, entenda, tu não vai se encaixar em todo grupo. Para de ficar triste porque os outros não te ligam, não te convidam. Se eles te convidarem, quem ganha é eles, não é você, porque você é parte essencial do projeto de Deus, no reino de Deus. Ele vai te usar para ganhar almas, para edificar a igreja dele. Ele vai te usar para construir grandes obras. Ele vai te usar para construir grandes ministérios. E quem quiser ter você, eles são beneficiados, não é você, porque você tem uma diferença que Deus causou. Se isso aqui, meu irmão, não está te falando melhor, eu vou te falar uma coisa melhor ainda. Para de ser dependente emocional dos outros. Você gosta de como eu prego? Você gosta de como eu ensino? Você gosta do tipo de unção que eu tenho? Cala a boca. Quem não gosta, tem quem gosta. Para quem não quer, tem quem quer. Tu não quer ser minha ovelha? Tem quem quer ser minha ovelha. Tu não quer que eu seja teu pastor? Tem quem quer que eu seja pastor dele. Por quê? Tem quem sabe, o Senhor é peça essencial do projeto de Deus na minha vida. Eu quero o Senhor para ser meu pastor. Eu quero o Senhor para ser a minha mentoria. Eu quero o Senhor para ser... Para quem não te quer, tem quem te quer. Você entende isso? Diga amém. Para quem não quer tua ideia, tem quem quer tua ideia. Para quem não quer o que você faz, tem quem quer o que você faz. Mas eu não vejo. Tu não vê porque tu nunca aceitou a tua diferença. Tu quer se travestir dos outros. Tu quer ser o pastor Manuel Ferreira Júnior. E não dá para ser eu Júnior. Prega o que eu prego, tem a visão que eu tenho, mas o estilo é teu. Anda na visão, cuida dos detalhes, mas a unção que flui é diferente. A graça que flui é diferente. Você não vai ensinar como eu ensino. Eu não vou ensinar como você ensina. Você é melhor do que eu. Eu sou melhor do que você em algo. Um é melhor do que o outro em algo. E assim a gente vai aperfeiçoando a obra de Deus. Nunca mais, meu irmão, tu vai sofrer de baixa estima, viu? E lá não vai ninguém naquela igreja. Não vai porque tu quer copiar e ser o pastor da esquina. O dia que tu for você mesmo, tu vai ver que tem muita gente naquela igreja da esquina que já era teu, mas tu nunca foi lá e possuiu e alcançou o que já era teu. Verso 7. Em quem temos liberdade, em quem temos redenção pelo seu sangue. Redenção. O que é redenção? É o termo que se usa para quem comprava um escravo e dava liberdade a ele. Qual é o tipo de redenção que a Bíblia está dizendo aqui? Nenhum, todos. Ele, pelo seu sangue, nos redimiu. Na cruz, Jesus fez negócios. Ele comprou você com o sangue dele. Agora, comprou qual parte de você? Ele comprou metade ou ele comprou tudo? Então peraí. Quer dizer que pelo sangue dele eu fui liberto não só do pecado, mas também da depressão? Também das dívidas? Também das drogas? Também da falta de amor? Também do dodóizinho que não me chamaram para ir lá, a minha baixa estima? Porque se eu sei que eu sou aceito no amado, eu não vou ficar dando bola para quem não me chamou para pregar. Se ele não me chamou é porque ele não precisa de mim, tem que precisar de mim. Cara, para de ser besta. Não me chamaram para lá, porque não precisam de você, meu irmão. Quem precisa, nem sabe que precisa. Ele está esperando você assumir quem você é. E ele vai falar, eu precisava dessa palavra postada hoje. Eu precisava daquela pregação. Eu precisava, mas eu nem sabia que tu existia. Mas a minha ideia é pequena. Tem alguém precisando dessa ideia para vender esse produto, para fazer exatamente isso. E tu não quer fazer. Irmão, se tu entende que Jesus te libertou, põe na tua cabeça uma coisa. Você sabia que quando houve a emancipação dos escravos nos Estados Unidos, teve muito escravo que continuou escravo porque ele não sabia da emancipação? Você sabia que você não pode sofrer liberdade se você não conhece ela? O que tem de gente que não entende é o seguinte: Jesus, quando você se converteu, ele te libertou de toda a prisão. Mas por que então você ainda vê a tua saúde presa? Por que você ainda vê as tuas finanças presas? Porque o poder da vida e da morte estão na língua. Ou seja, o diabo não vai falar para você o que a palavra diz. O diabo não vai falar para você, tu é livre da depressão e tu não precisa mais ficar nisso. Ele não vai falar, tu é livre da ansiedade e tu não precisa ficar mais nisso.
É tu quem tem que abrir a boca. O problema é que a maioria de vocês pararam de abrir a boca. Quando você abre a boca para cantar, tu não abre mais a boca para declarar. Tu não consegue colocar a mão no teu corpo e falar: Satanás, espera aí, você teve domínio até hoje, eu já tenho os papéis da soltura. Isso aqui diz que pelas suas pisaduras eu fui sarado. Tu me fez escravo dessa doença até hoje. Eu vou dizer do que Ele já fez. Ele já me redimiu pelo sangue dEle. Ele sai das minhas finanças, sai do meu corpo, sai das minhas células. Te garanto que o dia em que você começar a agir como crente, tu vai viver a promessa de crente. Põe a mão nos teus móveis, põe a mão na tua casa, põe a mão no teu marido, na tua esposa, põe a mão na tua igreja e fala: eu conheço a Escritura. A Escritura diz: eu já fui liberto. Sai Satanás, sai diabo, sai contenda, sai depressão. Ele não vai sair na minha ignorância, mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É hora de você começar a agir como crente, pôr a mão nas coisas e declarar: está escrito, está escrito. Agora, olha como que ele continua, verso 7: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Quer dizer o seguinte, que Ele nos libertou, Ele pagou o preço para nos libertar, de acordo, segundo a riqueza dEle. Tu é rico, meu irmão, mas Deus é multimilionário. Quer dizer que se tu sabe o quanto que Deus tem, tu sabe o quanto que Ele pode te libertar. Se tu sabe o tanto de alegria que Ele tem, tu sabe que Ele pode te libertar da depressão de uma vez por todas. Se tu sabe do tanto de ideias que Deus tem, tu sabe que Ele pode te libertar dessa mente fechada de uma vez por todas. Anote isso, porque a gente está caminhando para o fim. Se você entende o quão rico é Deus, você entende o quão livre você é. Pô, cara, tem gente aqui orando para ser curado de uma doença faz tempo e tu nunca entendeu isso. Se você entende o quão rico é Deus, você entende o quão livre você é. Ele nos redimiu de acordo alinhado. Ele tem muito? Então peraí, eu deveria ter muito disso também. Ah, mas eu tenho orado. Você está orando para ter uma coisa que Ele já te deu. Busque e alcance. Como que eu alcance? É declarando. Cara, tu não tem noção, mas a tua boca está sendo maldição para a tua casa e tu não sabe disso. Tua boca está sendo maldição para o teu filho, tu não sabe disso. Mude a tua boca e tu vai mudar o que você está vivendo. Diga para você mesmo: eu já sou próspero, eu já sou abundante, eu já sou feliz, eu já sou abençoado, eu já sou ungido. Quando você, irmão, vou dizer, fala de novo para a mulher uma vez: a Bíblia é um livro simples, irmão, para de complicar ela. Vamos continuar. Verso 8: que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Quem precisa de sabedoria? A Bíblia diz: peça a Deus que dá livremente. Agora Ele vai dar, sabe o que? Em abundância. O que é sabedoria em abundância? Quer dizer que você vai se tornar o sal da terra. Onde você chegar, as pessoas vão receber sabedoria, porque tem abundância, está transbordando. Uma pessoa que tem sabedoria em abundância é aquela pessoa que todo dia você aprende uma coisa com ela. É aquela pessoa que você ama estar perto dela, porque todo dia você aprende algo diferente, seja sobre fé, ministério, finanças, sobre o mundo. Agora, o que é prudência? E o que é sabedoria? Sabedoria é você saber a razão do que está acontecendo. Prudência é como que eu vou agir. Sabe? Deus tem sabedoria em abundância para te dar. Quer dizer que, se você precisa de sabedoria para criar teus filhos, Ele tem sabedoria para te dar para criar teus filhos, e Ele também tem sabedoria para você edificar o teu casamento. Ele também tem sabedoria para você edificar a tua profissão. Ele tem sabedoria em todas as áreas. Sabe, você não precisa tanto pagar para os outros te ensinarem o que Deus pode te ensinar de graça. Verso 9: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuser em si mesmo. Que vontade que é essa que Ele revelou? A vontade que Ele nos revelou, através de Cristo Jesus, é uma: que o homem
dominasse e reinasse com Cristo. Simples. Através de Cristo, Deus revela para nós que Jesus, ele ligou o homem de volta em Deus, para que o homem dominasse esse mundo e reinasse nele com Cristo, e agora através das regiões celestiais. Significa o seguinte: quando você se converte, Deus começa a revelar para você qual que era o plano dele para o homem. E conforme ele te revela o plano dele, o fato de você ter conhecimento, o conhecimento muda a sua condição. Anote isso: a minha condição depende da quantidade do meu conhecimento. Em Lucas a Bíblia vai dizer que havia uma mulher encurvada há 18 anos. Jesus chegou nela e disse: mulher, estás livre. Não é seja livre, estás, eu já te livrei faz tempo e você não sabe. Olha o que a Bíblia diz, que naquele momento ela se endireitou. Por quê? Porque quando ela descobriu o que ela já era, a condição dela mudou. Porque quando você entende o que Deus já fez por você, tu levanta a cabeça e fala: peraí, o banco disse que eu não tenho, mas Deus já disse que eu tenho. Como é que pode o médico dizer que eu não tenho e Deus já dizer que eu tenho? A tua condição muda por conta do teu conhecimento. Meu irmão da glória, tu está pagando para aprender uma coisa que Deus ele pode te dar de graça. Olha quem você é para mim, olha o que eu tenho para te dar. Se tu souber mesmo quanto que tu é para mim, tu vai se endireitar rapidinho. É impossível o câncer ficar no corpo, a doença ficar no corpo, se tu tiver noção do tanto que eu tenho para te dar, do quanto que você é para mim. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Irmão, entenda uma coisa: a vontade do Pai sempre foi que você tivesse com Ele reinando. E quando você entende que essa é a vontade de Deus, que você reine, sabe o que você faz? Tu começa a se levantar e falar: eu preciso sair desse emprego logo. Por quê? Porque esse emprego está me impedindo de reinar. Eu preciso sair desse local. Por quê? Porque esse local está impedindo eu de reinar. O que foi que mudou no filho pródigo? Foi a posição ou foi o conhecimento? Caindo ele em si, ele falou: quer saber de uma coisa? Eu sou melhor do que isso aqui, rapaz, sou filho do meu pai, levantar-me-ei e terei com meu pai. E ele foi vindo. Irmão, te reprovaram no Enem, te reprovaram na faculdade, e tu ainda está preso no lamaçal, falando: não vai dar certo, não vai dar certo. E Deus está falando: cala a boca, rapaz, você está piorando a tua situação, tu foi feito a imagem e semelhança minha. O meu mistério, a minha vontade é que você reinasse com Cristo aqui e o restante da eternidade lá. Eu te chamei para estar por cima. Levanta e começa a andar. Por quê? Porque, irmão, é impossível tu saber que tem um pai rico e não levantar e falar: pai, eu estou precisando. Nenhum filho meu até hoje pediu para me comprar uma coisa perguntando: é caro ou não? Eles sabiam: papai tem dinheiro. Que dia que você perguntou para Deus se Deus podia te dar ou não? Tu foi besta, tu perguntou: é da tua vontade? Tu perguntou uma coisa que ele já disse na Bíblia dele: é da minha vontade que você seja curado, é da minha vontade que você seja o primeiro e não o último. Para de perguntar se é da vontade de Deus uma coisa que a Bíblia já diz. Anda na vontade de Deus. Diz para alguém que está do teu lado: Deus te chamou para reinar, irmão. Levanta e reina, levanta e domina, avança. Avança, para de ficar. Como é que eu sei que você está dominando? Quando você chega no ambiente de cabeça levantada e não deixa o dom e o talento dos outros te amedrontar. Tu sabe o seguinte: eu posso não ter a gente na igreja que eles têm, posso não ter os títulos que eles têm, mas Deus deu algo para mim que Deus não deu para eles. Eu vou reinar, eu vou dominar, eu vou tomar posse. Essas são as ovelhas que Deus tem para mim. Essa é a empresa que Deus tem para mim. Essa é a unção que Deus tem para mim. Quem reina não tem inveja do reino do outro, hein? Diz para alguém que está do teu lado: você entendeu, irmão? Verso 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu,
como as que estão na terra. Isso aqui, vou te explicar bem rápido, você sabe. Deus nos escolheu nele, Ele nos predestinou para nós reinarmos com Ele, para que, na hora certa, Ele tornasse tudo igual. Tudo quem? Gentios e judeus. Os gentios vão abrir mão da idolatria e vão vir pela fé. Os judeus vão abrir mão da lei e vão vir pela fé. E pela fé não vai ter mais judeus, não vai ter mais gentios, só vai ter filhos de Deus. Eu vou nivelar. Agora o verso 11. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito. Irmão, lê bem alto aí comigo daqui para frente. 1, 2, 3. Daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua. Quer dizer que Deus, na eternidade, Ele predestinou todas as coisas para que tudo cooperasse para o plano que Ele tem para a igreja. E o plano que Ele tem para a igreja envolvia você e a tua casa. E tudo que ia acontecer de ruim com você e com a tua casa, Ele não livrou. Ele usou isso para cooperar para o bem, porque Ele põe a mão e Ele manipula todas as coisas. Jogaram você no poço, mas jogaram você no poço, Ele vai usar isso para levar você para o palácio. Quer dizer que Deus é quem manipula as coisas. Diga bem alto: Deus manipula. Não é o diabo quem manipula. É Deus quem fala: fizeram como bem, eu vou fazer como mal, eu vou fazer em bem, eu vou pôr a mão. Quando você está numa construção, eu estava reformando meu apartamento, e eu perguntava para a arquiteta: e aí, está tudo no jeito? Ela: está tudo no lugar. Eu chegava lá, estava uma bagunça. Eu falava: que demônio. Mas na cabeça dela, ela já esperava a bagunça. Um saco de cimento aqui, um saco de argila ali, outro saco. Ela sabia, está uma bagunça, mas quando o pedreiro colocar a mão na bagunça, ele vai colocar tudo no lugar, e tudo que estava no papel vai parecer com aliás, a bagunça já estava no papel. Olha para a bagunça que está uma área da tua vida hoje. Deixa eu dar uma palavra de Deus para você. Você sabia que essa bagunça já estava no papel de Deus? Era Deus que estava falando: fica em paz, quando eu colocar a mão, você vai ver que a edificação, o que eu prometi, vai começar a acontecer. E aí tu vai entender que tudo cooperou para o teu bem. Me ajuda a terminar. Diga para alguém bem alto aí: deixa Deus pôr a mão que tudo vai começar a subir. Deixa Deus pôr a mão que tudo vai começar a crescer. Era Deus quem estava por detrás da bagunça o tempo todo. Era Deus quem estava por detrás da dor, por detrás da mágoa. Deixa Deus pôr a mão na bagunça. Para de ter medo da bagunça. Deus já sabia da bagunça. Deus já sabia da bagunça. Oh meu Deus. Aliás, diz aí para alguém que está do teu lado: parece uma bagunça, irmão. Diga: até Deus pôr a mão, hein? Verso 12. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O que é um selo? Um selo, ele autentica a legitimidade do documento. Um selo diz o seguinte: esse documento é importante, ele é do governo, ele é de tal empresa. Por quê? Porque ele tem um selo, Quando eu casei, eu coloquei um selo no convite de casamento. Estava lá, M&M, Manuel e Marjorie. Aquele selo autenticava, é o convite do Manuel e da Marjorie. O que é esse selo? Quem bate o olho nesse selo e fala: esse documento é verdadeiro, é legítimo. Qual que é o selo que a gente tem? O Espírito Santo. Põe uma coisa na tua cabeça. Quando os demônios te olham, eles veem esse selo. Eles falam: ele não. Ele sim, ele não. Por quê? Porque tem um selo nele, eu estou vendo ele. E sabe o que é interessante? Esse selo, tu não tem que gritar, e tu não tem que falar em língua para saber, porque ele já sabe te olhando. Existe um selo espiritual em você que o diabo ele olha e fala: peraí, com a família do outro eu até posso, mas com as finanças dele, com o ministério dele, não. E se Deus deixar, é até aqui, porque daqui para lá Deus criou um muro, eu não posso passar daqui para lá. Irmão, põe uma coisa na tua cabeça: o diabo sabe quem você é,
Ele tem um selo que ele vê e ele fala: eu não posso fazer qualquer coisa. Por isso, meu irmão, que de boa, você tem que compreender que tudo aquilo que acontecer veio debaixo da permissão de Deus, porque o diabo não pode tocar em quem ele sabe. Tem um selo ali, eu não posso entrar. Irmão, até o diabo sabe se tu é salvo ou não. Tem gente que fala: eu não sei se eu sou salvo. Meu irmão, o diabo sabe. Você lembra em Atos 19, que os judeus tentaram expulsar um demônio, e aí os demônios falaram: peraí, cala a boca. Paulo a gente conhece, o Deus de Paulo a gente conhece, mas você, quem que é? Não estou vendo o selo, cadê o selo? Eu não estou vendo o Espírito Santo em você. Eu sei quando você é de Deus e quando você não é. Meu irmão, deixa eu tentar explicar isso aqui de novo. Ninguém sabe o teu nome, ninguém sabe onde você mora, mas se os demônios sabem que você tem um selo, não tem nada que eles façam que te impeça de chegar na promessa de Deus. Ai, mas eles não sabem onde eu moro, não tem o meu endereço. Mas peraí, meu irmão, se o diabo sabe que tu é de Deus, fique em paz, não tem nada que ele possa criar de obstáculo para te fazer chegar na promessa de Deus. Mas deixa eu continuar. Verso 14: o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Quer dizer que é o seguinte: o Espírito Santo, ele é o selo que tem em você, que garante que Deus vai tomar tudo que é de você para ele. Como assim? Vamos lá. Quando você tem o Espírito Santo em você, você sabe o seguinte: na hora da minha morte, os anjos vão vir me pegar e vão me levar para a presença de Deus. E porque eu tenho o Espírito Santo em mim, o Espírito Santo é o selo que eu tenho garante que depois de algum tempinho, o mesmo Deus que me levou para ele, é o Deus que vai lá no túmulo, vai lá nas acácias, vai lá nos amarais, ele vai entrar naquela cova, vai pegar o meu corpo, porque aquele corpo ele vai possuir, vai ser dele, nada que é meu vai ficar pela metade, porque eu tenho o selo, ele vai me pegar no espírito, depois ele vai me pegar no corpo, e o meu corpo não vai ficar para trás, o meu corpo vai vir, por quê? Porque eu tenho um selo aqui gravado, e esse selo diz, ele é de Deus, e o que é de Deus não vai deixar para trás, ele vai voltar e vai pegar, ele vai entrar na cova, ele vai sair da cova, ele vai sendo visto andando, e depois ele vai subir nas regiões celestiais, num piscar de olhos ele terá o seu corpo renovado, ele terá seu corpo transformado, será um novo nome, Mas veja o verso 15 em diante, a gente acaba com isso. Tudo isso que eu te falei foi para te falar três coisas. A gente está falando de pilares para uma vida com abundância. Paulo agora vai revelar qual que é a razão dele estar escrevendo a carta. Porque ele escreve a carta dizendo, eu estou orando por vocês, mas eu estou orando para quê? Porque tem lobos aí no meio de vocês, o inimigo está atacando vocês, mas eu oro para que vocês saibam três coisas, porque se vocês souberem três coisas, os lobos não pegam vocês. Quais são as três coisas? Vamos lá, verso 15. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Anote isso. Qual que é a maior riqueza do crente? A maior riqueza do crente não é dons, não é falar em línguas, não é a salvação. A maior riqueza do crente é o conhecimento que ele tem de Deus. Porque se tu está salvo, mas não conhece Deus, tu vai viver perdido aqui embaixo para a vida inteira. Qual que é a coisa mais rica que você sabe? Conhecer Deus. Agora, pastor, eu conheço Deus. Não na sua plenitude. Três perguntas que te provam se você conhece Deus mesmo. E as três perguntas são essas. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Verso 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Ou seja, eu oro para vocês terem os olhos do coração, do entendimento iluminados. Não do espírito, porque vocês já são luz. O que é o olho do entendimento do coração? É o olho da alma. Entende isso aqui? Se tudo isso aqui está escuro, isso aqui é grande, sim ou não? Se tudo isso aqui está escuro e eu só tenho uma velinha, uma vela para acender, eu consigo me movimentar aqui dentro? Sim. Não com facilidade, mas eu consigo. Paulo está dizendo o seguinte, que se você souber um pouquinho só de quem Deus é na tua vida,
o pouquinho que tu souber, tu vai ser guiado para sair de qualquer escuridão. Não tem escuridão na saúde, nas finanças que te prendam no desespero. Se tu souber 3 coisas, e anote essas 3 são rápidas. Primeiro, o que Deus quer de você. Verso 18: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Primeiro, tu tem que saber, meu irmão, qual que é o teu chamado. Não é ministerial, é para tudo. Deus te chamou para casar? Deus te chamou para ter filho? Deus te chamou para ser obreiro? Porque se você sabe o que Deus te chamou, primeiro, tu não vai fazer o que os outros querem que você faça. Tu não vai ser manipulado pelas pessoas. Segundo, tu não vai invejar o que os outros fazem, porque tu sabe, eu sou isso porque Deus me chamou para isso. Segunda coisa que tu tem que saber: e quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos? O que Deus tem para você? Para você. Irmã Fabiola, essa herança é nos santos. Olhe para mim, você sempre entendeu esse texto errado. O que Deus colocou dentro de você que você não sabe que Ele te deu? Porque a pior coisa é tu achar que Deus só te deu um dom. Ah, esse é o meu dom. Irmão, Deus te fez muito grande para tu ter um dom. Tem diamantes debaixo dessa terra, tem ouro dentro de você, tem dons dentro de você, tem riqueza que tu não sabe. E como é que tu vai saber? Tu só vai saber andando com Deus. Porque andando com Deus, tu vai ver que Deus vai colocar no meio do teu caminho muita gente doente. E Ele colocou muita gente doente porque Ele está dizendo, tu tem dom de cura e tu tem que curar esse povo. Ele vai colocar um monte de gente falida do teu lado, que é para te ensinar, tu tem dom de prosperidade, prospere esse povo. Olha para mim, em nome de Jesus, para de achar que Deus te deu só um dom. Há muito mais que Deus colocou dentro de você. Tu quer saber o que é? Olha o tipo de problema que Ele colocou em tua volta. Tipo dizendo, eu coloquei esse problema para que o dom em você seja despertado e você resolva. Tu não tem que ler livro, o único jeito que você sabe os dons que Deus te deu é andando com Ele. E o terceiro ponto: o que Deus pode fazer por você? Primeiro, o que Deus quer de você. Segundo, o que Deus colocou em você. Terceiro, o que Deus pode fazer por você. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Por quê? Por que eu tenho que saber o que Deus pode fazer por mim? Porque olha só, se tu sabe o que Deus quer de você, a razão pela qual Ele te deu vida, se tu sabe o que Deus colocou em você, os dons que Ele te deu, e se tu sabe o poder dEle, tu sabe que se tu deixar o poder dEle te usar, te dominar, através do poder dEle, você vai usar o que tem para fazer o que nasceu para ser feito. Meu Deus, tu vai deixar o poder dEle usar o que você tem para que você faça o que tem que ser feito. Agora, que poder que é esse? Anota aí os 4 poderes de Deus. Os 4 poderes de Deus. A gente termina em 2 minutos. Diga bem forte: Deus ama. Que Deus. Diga bem forte: Deus ama. Tanto que Ele deu presentes. Alguém diz que Deus ama tanto que deu o Filho. Sim, mas o Filho não é o presente. O Filho é o caminho para os presentes. O Filho veio para te dar 4 presentes. Quais são os 4? Efésios 1, do 19 ao 23. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Esse poder que ele está falando, fez isso aqui, verso 20. Manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestades e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés. Anote aí, Deus te deu o poder de ressuscitar, promover,
ter estabilidade e dominar. Meu irmão, se tu tem que entender quais são os 4 poderes que Deus nos deu. Deus deu o poder de ressuscitar, poder de promover, poder de ter estabilidade, poder de dominar. Olha o que o texto está dizendo. O poder que Deus deu para você é o poder que em Cristo Jesus ressuscitou dele dentre os mortos. Deus te deu poder, irmão, para ressuscitar qualquer coisa morta na tua vida, qualquer pessoa morta na tua vida, qualquer ministério morto, qualquer igreja morta, qualquer lugar morto, qualquer empresa morta. Aquele lugar nunca deu certo. Entra na sociedade, com o que estava morto vai dar certo. Segundo, e esse poder levou ele aos céus, é o poder de promover. Meu irmão, Deus tem poder para te dar, que onde você chega, coisas começam a ser promovidas. A empresa que não vendia começa a vender mais, a lugar que não prosperava, prospera mais, a igreja que não dava nada está trazendo 30 almas para se batizar. Só que aí vem a terceira coisa, e ele teve esse poder a ponto de se assentar, e ele colocou os seus pés. Hebreus é quem vai dar essa integração. Ele colocou os seus pés debaixo dos seus inimigos. Ele fez os inimigos descanso para os pés. Ele teve domínio. Domínio quer dizer, tu não está mais em cima de mim, eu estou em cima de você. A diabetes não me controla mais, eu controlo a diabetes. A dificuldade não me controla mais, eu controlo a dificuldade. Mas esse domínio vem de uma questão, e se assentou. Se assentar é estabilidade. Não, mas quem sentou foi Cristo. Ele nos fez nos assentar com Ele. Você tem ideia de que a igreja tem poder para ressuscitar, promover, estabilizar e dominar? Você está dominando tuas finanças? Você está dominando tua saúde? Você está dominando tua casa? Você está dominando teu ministério? Não está? Continua vindo nessa série de ensinos, que até o final dela, tu vai receber poder para ressuscitar. Ah não, peraí, tu já tem o poder. Tu que finalmente vai operar no poder de ressuscitar, de promover, de estabilizar e de dominar. Levanta a mão, isso aqui é profético. Até o final dessa série, tu vai ressuscitar coisas mortas, coisas que estavam baixo serão promovidas, vai ter estabilidade em áreas da tua vida instáveis há muitos anos, e guarda essa palavra, tu vai passar a dominar o que antes te dominava. Tu vai passar a dominar o problema, porque o Espírito que está em você é o Espírito que estava em Adão, e tudo que Adão colocava a mão, abençoado era. Ele dominava o ambiente, ele sujeitava a terra, e é isso que Jesus Cristo veio fazer, pagar o preço para que o Espírito Santo voltasse para o homem, e o homem voltasse a ter domínio sobre o pecado, domínio sobre todas as coisas, e intimidade com Deus. Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância, em nome de Jesus. Creia nisso. O tempo de reinar não vai chegar, já chegou. Eita, Deus. Diz aí bem alto: o tempo de reinar já chegou em todas as áreas da nossa vida. Se tu vier nas próximas quartas, meu irmão, Deus vai te abençoar muito. Tu crê nisso? Diga amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com toda a amada igreja, que ela permaneça não só hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém. Dá um aplauso, Deus te abençoe.